Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silmara Oliveira e esse é mais um vídeo do canal Eu Acredito no Amor Oficial. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se já esteve conosco antes, sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de um assunto que eu considero importantíssimo, e este é identidade. E mais do que isso, falaremos sobre os 5 tipos de identidade, numa ordem decrescente, ou seja, do menos para o mais relevante. Viu como é imprescindível que você fique comigo até o final desse vídeo para entender um pouco mais sobre essas vertentes da identidade. Mas antes, se você está aqui e ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, que você também possa deixar o seu like, que é o seu joinha, e que você deixe os seus comentários, porque eu vou amar poder interagir com você. E claro, se essa mensagem fizer algum sentido para você, te convido a compartilhar esse conteúdo com todos os seus contatos. Meu desejo é que você abra o seu coração para entender um pouco mais sobre essas 5 identidades, porque eu tenho certeza que isso fará muita diferença na sua vida e vai mudar completamente a forma como você se vê, como você se enxerga no mundo. E também acredito firmemente que possa te destravar para te deixar avançar rumo ao cumprimento do seu propósito. Vamos lá? Identidade número 5. E essa você pode descartar. Ela é a menos relevante. É aquela que nós devemos aprender a dar pouca ou nenhuma importância. Então, a número 5 é a identidade do que as pessoas pensam de você. Acreditem, existem pessoas que são dominadas e paralisadas por aquilo que os outros pensam a respeito delas. Acredite também que nós, de uma forma geral, fomos doutrinados a levar muito em consideração essa identidade. E qual é o jeito ideal de lidar com essa 5ª identidade? É você não ligar, não se importar tanto com o que as pessoas pensam ou falam a seu respeito. No último vídeo, inclusive, que foi ao ar, eu falo sobre autoestima e por isso aprofundo muito em relação a essa questão do que pensam, do que acham sobre você. Eu vou deixar ela linkada aqui em algum lugar dessa tela para que você possa assistir ao final dessa mensagem. Então entenda isso. Uma de nossas identidades, ela está intimamente ligada àquilo que nós internalizamos a respeito do que as pessoas pensam ou falam de nós. Porém, isso é nocivo, sem relevância e deve ser descartado. Então, nada de ficar paralisado pensando a respeito do que vão pensar de você. Seja autêntico. Haja, deixe fluir para fora a sua essência e ser verdadeiramente quem você é. Identidade número 4. Essa diz respeito a como você se enxerga, como você se vê, o que você pensa a respeito de si. Isso sim é importante. Existem pessoas que não se acham capazes, que não se acham merecedores de conquistar, de conseguir avançar, de vencer em qualquer que seja a área da sua vida. Essas pessoas não acreditam em si, não acreditam no seu potencial, mas acredite no que eu vou te dizer. Existem dons, talentos e virtudes que já nasceram com você. Já é algo que está aí na sua bagagem, que já veio na sua mochilinha. E muitas vezes esses dons, eles ficam ofuscados porque a gente acaba se prendendo ao que as pessoas pensam sobre nós. Mas eu tenho certeza que esse conteúdo aqui é capaz de te trazer clareza para que você possa enxergar o verdadeiro valor que você tem. Vocês sabem qual é a frase célebre do Cristiano Ronaldo? Ele costuma dizer assim: na minha cabeça, eu sou o melhor. Ele ainda diz: eu tenho que pensar que na minha profissão eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu tenho que pensar que eu sou o melhor. E quem contesta o resultado brilhante e a alta performance do Cristiano Ronaldo? E isso acontece, gente, por 2 motivos bem claros. Primeiro, ele acredita nele. Antes de qualquer outro, ele acredita no potencial que ele tem. E segundo, ele treina até se tornar. Guarde essa frase. Naquilo que você acha que não é tão bom assim, treine até se tornar. Mude a sua ótica, mude a sua visão a respeito de si. Você é capaz. E agora, terceira identidade. Estão anotando aí? É a identidade cultural. Essa identidade diz respeito daquilo que recebemos
como uma herança coletiva, ou aquilo que nos é transferido culturalmente. Para você entender um pouquinho melhor, também diz respeito a usos, costumes, tradições que você recebeu do lugar onde você nasceu. Então, do seu país, da sua cidade. Vou dar um exemplo aqui. Quem nunca ouviu: brasileiro deixa tudo para a última hora. Ou então, como um bom brasileiro, eu ainda não fiz. Ou ainda, o jeitinho brasileiro. A questão aqui é que existem traços de identidade que incorporamos em nossas vidas por motivos culturais. Repetimos padrões de comportamentos que aprendemos através dessa identidade cultural. Mas, para deixar bem claro, e isso é uma questão muito importante, não é porque aprendemos a fazer desta ou daquela forma que temos que levar isso para o resto da nossa vida. A grande chave aqui é aquilo que você aprendeu culturalmente e que faz sentido para você, que conversa com os seus valores, com aquilo que você acredita, isso você deixa, né? Isso você pode manter, mas aquilo que não fizer sentido para você, deleta. Não somos obrigados a carregar tais características, algumas características, como se fosse uma sentença. Aquilo que não faz sentido, então, você precisa descartar. Então, para fechar essa questão da identidade cultural, qual a melhor maneira de lidar com ela? Deixando aquilo que faz sentido, deixar com que crie raiz, aquilo que de fato tem relevância para as nossas vidas, mas descartar por completo as características com as quais nós não concordamos. Identidade número 2. E logo vamos falar da identidade número 1, que é com certeza a mais importante. Mas a identidade número 2 é a identidade familiar. É aquela que nossos pais ou cuidadores e os familiares imputaram em nossas vidas ao longo, principalmente da nossa infância, ali, primeira infância, infância e adolescência. Essa identidade, então, ela diz respeito a tudo que recebemos ao longo ali, principalmente dos nossos primeiros anos de vida. Essa identidade familiar, ela é o resultado de uma série de fatores. Então, por exemplo, como era o ambiente em que você foi criado, como eram as características dos seus pais, como seus pais lidavam com situações de conflitos, dificuldades, como eles lidavam com as finanças, que tipo de educação recebemos, se foi uma educação mais rígida ou mais permissiva, mais acolhedora ou menos afetiva. Outros dois fatores muito importantes nessa identidade familiar são: quais eram as palavras que costumeiramente você ouvia a respeito de si, e como era a questão da demonstração, da declaração do amor dentro do seu lar. Porque tudo aquilo que vivemos na casa dos nossos pais, na nossa primeira infância ali, ela diz muito, ela revela muito a respeito do que somos hoje. Me permitam, eu vou falar um pouquinho aqui de mim, porque assim vocês vão me conhecendo também. Eu vivi e cresci em um lar disfuncional, que contribuiu muito com a adulta fragilizada que me tornei. Hoje é muito claro para mim que a identidade distorcida que eu carreguei por muito tempo, ela teve as suas principais raízes lá na infância. Porém, com o passar do tempo e com o processo de cura interior, que já dura aí alguns anos na minha vida, eu tenho aprendido que, inclusive, todo desafio, toda dificuldade pela qual eu passei, ajudou a formar a mulher que eu sou hoje. E, de fato, o meu maior sentimento hoje é de gratidão. Eu quero só reforçar algo aqui, porque acontece muito nesses anos todos aí de conversas, experiências trocadas com tantas pessoas. Isso é muito mais comum do que a gente pode pensar ou imaginar. Guarde isso. Nem tudo que recebemos, ouvimos ou experienciamos a respeito de nós mesmos através dos nossos pais é real ou é verdadeiro. De repente, a sua realidade pode ter sido de muita dificuldade, de falta de afeto, de muita privação, talvez até mesmo do básico, de palavras duras, ásperas, negativas, talvez palavras tão pesadas que ainda ecoem dentro de você. Nem tudo que você ouviu na sua infância sobre você é a verdade de quem você é. Nem tudo que você ouviu ou recebeu de fato fala e mostra a essência que você carrega.
E nem tudo que ecoa até agora aí dentro é uma verdade absoluta. Por mais que seus pais tenham feito o melhor, ainda assim, muito provavelmente, eles não transferiram para você a sua real identidade. Mas agora nós vamos falar da primeira e mais importante identidade. Mas antes vamos só lembrar? Falamos da identidade número 5, aquela que formamos a respeito do que as pessoas pensam da gente. Falamos da quarta identidade, que é a identidade pessoal, que diz respeito à forma como você se enxerga. Terceira, a identidade cultural, é aquilo que recebemos como características do lugar que nascemos, fomos criados. Falamos também da identidade número 2, que é a identidade familiar, que é aquilo que aprendemos e recebemos principalmente daqueles que cuidaram da gente, provavelmente nossos pais lá na primeira infância. E nós entendemos também aqui juntos que cada uma dessas identidades que eu já falei, ela traz consigo alguns ônus e também alguns pontos que precisam de ajustes. Mas essa identidade que nós vamos falar agora, essa sim, ela é perfeita e ela deve ser resgatada em nós. Ela é o ponto principal, é o alvo dessa mensagem. E a identidade número 1 é a identidade de Deus em nós, também chamada de identidade espiritual. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos projetou, que nos formou, que nos conhece no íntimo e no profundo. E essa sim é a identidade mais importante, mais relevante. É importante de fato sabermos o que Deus pensa a respeito de nós. A sua diretriz aqui precisa ser: o que Deus pensa de mim? O que é que Ele sonhou? O que é que Ele projetou de fato para a minha vida? Deus, Ele já determinou o que você é. E o importante mesmo é que eu e você possamos resgatar essa real identidade. A identidade dada e determinada por Ele. Mas aí você pode me perguntar: Silmara, e que identidade então é essa de Deus em nós? E eu te respondo: essa é a essência do que verdadeiramente somos, imagem e semelhança dele. Ele nos fez para dominar e governar sobre a terra e para sermos aqui agentes multiplicadores. Essa é a característica da identidade de Deus em nós. E ponto. Aceite. Ele sabe o teu potencial. Ele te formou. Ele te criou. Ele sonhou com você. Há um plano e um propósito dele para você nessa terra. E ainda que você tenha alguma dificuldade com essa palavra, Deus, Criador, você pode levar essa expressão e adaptar para a sua fé, para aquilo que você acredita. O que vale muito ressaltar aqui é que você não é o que os outros pensam, não é a forma distorcida como você se enxerga. Você também não é aquilo que você aprendeu na sua cultura e muito provavelmente não seja também aquilo que a sua família te fez acreditar. Mas você é a imagem e semelhança do Criador, do Divino, do Todo-Poderoso, ou seja lá a forma como você quiser chamar. E que de uma vez por todas você compreenda, aceite, resgate em você e viva a sua real identidade. Porque essa sim vai te levar além, rumo ao cumprimento do seu propósito. Eu espero que essa mensagem tenha feito algum sentido para você. E se fez, que você possa compartilhar com outras pessoas. Também quero agradecer aqui ao pastor Elias Santos, um grande homem de Deus, amigo, empresário, que foi quem ministrou a respeito dessa palavra ao meu coração e inclusive me encorajou a gravar essa mensagem para vocês. A minha gratidão também a você que ficou comigo até aqui. E se você ainda não se inscreveu ou não deixou o seu like, esse é o momento. Se assuntos como perdão, gratidão, esperança, mudança e transformação, entre outros, te interessa, nós temos um vídeo para cada um desses assuntos aqui no canal e eu te convido a dar uma olhadinha lá neles. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!